Tema geral: o desenvolvimento do reino de Deus na vida cristã e na vida da igreja. Estamos agora na mensagem 3 desta conferência, cujo título é Viver a Vida do Reino, cuidando de outros, segundo o Espírito, compreendendo o perdão de Deus. Viver a vida do reino, cuidando de outros, segundo o Espírito, e compreendendo o perdão de Deus. Organismo Romanos 1, Mateus 7, de 1 a 12, trata dos princípios do povo do reino ao lidar com os outros, e revela que o governo celestial sobre o povo do reino requer que eles cuidem dos outros, segundo o Espírito. Uma coisa que temos que tomar ciência, né? E eu creio que isso pode nos ajudar a determinar nossa conduta, o nosso relacionamento, seja com os irmãos, os santos da igreja, seja no nosso viver diário, no nosso relacionamento no trabalho, na escola, na universidade, na vida conjugal, em que estamos. O nosso viver, as nossas palavras, tudo está diante do trono de Deus. Nós precisamos tomar consciência disso. Nós estamos, a nossa vida, o nosso viver, tudo isso se desenrola diante do trono de Deus. Estamos nesse processo da restauração do governo direto de Deus para as nossas vidas. Seja na vida cristã, na nossa vida diária, seja na vida da igreja. E isso não é que vamos entrar numa introspecção, né? Ficarmos sempre nos perguntando se isso está sendo aprovado por Deus ou não. Não é que necessariamente estejamos sendo governados pela nossa consciência do certo ou errado. Mas, como já temos visto em mensagens anteriores, tomando Cristo na nossa pessoa, nós podemos ficar tranquilos. Né? Precisamos entrar em pânico. Se Cristo é a nossa pessoa. Se Cristo é a nossa pessoa, somos Cristo. Somos homens de Deus. E o assunto aqui de hoje trata isso. Repetindo o Organismo Romanos 1, Mateus 7, de 1 a 12, trata dos princípios do povo do reino ao lidar com os outros. E revela que o governo celestial sobre o povo do reino, repetir aqui, o governo celestial sobre o povo do reino requer que eles cuidem dos outros segundo o Espírito. A nossa vida, ela não é departamentalizada. Ou seja, eu sou uma coisa do meu trabalho, lá no meu trabalho, eu tenho lá
do ambiente, do protocolo, e ali, meu departamento aqui dali. Eu tenho outro departamento, que é a minha vida familiar. Eu tenho outro departamento, que é a vida escolar. Eu tenho outro departamento, que é a vida da igreja, ou a reunião do domingo de manhã. Nós somos únicos. Nós temos um só viver. E esse viver é diante do trono de Deus. E nessa primeira parte da mensagem se relaciona especificamente acerca do nosso lidar com os outros, do nosso cuidado com os outros, com o nosso relacionamento com os outros, seja na sociedade, seja na vida familiar, seja na vida da igreja. Devemos ser regidos diante desta visão, diante desta realidade que nós estamos diante do trono de Deus e debaixo do governo de Deus, do governo celestial de Deus. Para isso, Deus tem providenciado para nós, para que possamos prosseguir nessa linha, esse viver. Temos graças ao Senhor, nós estamos na igreja, nós temos o corpo, nós temos os irmãos, temos a cabeça, esse rei, mas esse cabeça tem um corpo, e esse corpo tem uma cabeça. Então nós temos aqui a vida da igreja um fator muito determinante para que, por meio do encabeçamento do Senhor, por meio da coordenação e a comunhão adequada entre os santos, nós possamos estar cuidando uns dos outros adequadamente. Uma coisa que tem nos preocupado, né, é acerca do crescimento da igreja. É claro que, por um lado, devemos estar nos preocupados com o crescimento em vida, né? E às vezes, em função disso, ouvimos o argumento: negócio não é quantidade, né? É qualidade. Não é questão de números, né? Mas a qualidade, ela vem da quantidade. Nós precisamos ter primeiramente quantidade para depois, então, termos qualidade. Então, devemos nos preocupar com o crescimento em vida, mas saber que esse crescimento em vida significa também crescimento em número. Isso, a história da igreja está aí, o livro de Atos está aí, as epístolas está aí, realmente nos mostrando isso. Né? E esse crescimento está muito relacionado com o nosso lidar com os outros. Eu creio que não conheço bem Belo Horizonte, mas é uma metrópole, né? É uma cidade grande, extensa. Qual é a população? Qual é a população? 2 milhões e 700. Ok. 2 milhões e 700. Deve ter aqui uma questão de mobilidade urbana, ou seja, dificuldade, certamente, de transporte, de acesso, né? E até mesmo, quem sabe, dificuldade para se reunir. Né? Acontece isso aqui, né? São Paulo, por exemplo,
exemplo, é comum acontecer, já aconteceu comigo, né, de termos uma comunhão, marcar uma comunhão na casa do irmão, às 7h30 da noite. Era uma quinta-feira, dia do rodízio do meu carro. Eu não podia sair depois das 5 horas da tarde de casa. Rodízio lá à tarde, o número do meu carro de quinta-feira, de 7 às 10 da manhã eu não posso circular, de 5 às 8 eu não posso circular. E a comunhão era 7h30, lá na casa desse irmão, né, em São Paulo. Para evitar a multa do governo humano, né? Os pontos na carteira, a suspensão, eu tenho que sair antes das 5. Eu saí de 4h30 de casa, cheguei na casa do irmão, 8h30 da noite. Se eu pegasse a multa, já estava no Rio de Janeiro, correto? Já saí em casa de irmãos, às 6 horas da tarde, né? Comunidade, domingo, né? Saí às 6 horas da tarde da casa dele para um toque de recolher. Acho que aqui não existe isso, né? Então, 6 horas. Cheguei em casa, 11h30 da noite. O assunto de hoje aqui é em relação a como lidar com os outros, como se relacionar com os outros, seja com relação à pregação do Evangelho, com relação aos nossos contatos, né, com os novos, seja com relação à questão, né, de nos reunirmos. Por exemplo, certamente moramos numa casa, moramos numa rua, temos vizinhos do lado direito, temos vizinhos do lado esquerdo, temos vizinhos de frente à casa, né? E eu creio, estou falando aqui um óbvio, né? Nós precisamos ter um relacionamento adequado com os nossos vizinhos, de tal forma que se eu tenho dificuldade em me reunir com irmãos que estão a 15 ou 20 quilômetros de distância, né? E aí, dificuldade de locomoção, eu posso ter um relacionamento com meus vizinhos de tal forma que possa ali entrar num processo, né, entre aspas, de socialização com meus vizinhos e com vistas a dispensar a vida divina para eles, né? Isso pode ser feito a irmã convidando a vizinha para tomar um café, né? Em São Paulo, em grandes cidades, como São Paulo também, pode acontecer. Se o vizinho do lado morrer, ser enterrado, você tem que tomar conhecimento. Pode acontecer se você morar 20 anos, você não saber o nome do teu vizinho do lado ou da frente, né? Então, isso aí está relacionado a esse assunto. Nosso relacionamento com os outros, nosso cuidado com os outros, né? E formamos ali, né, um núcleo para podermos, então, termos comunhão, reunião ali, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor ali estará nele, e o Senhor ali, naquele bairro, naquela rua ou naquele distrito, o Senhor vai ter ali algo, uma semente a ser desenvolvida ali, né? Jovens, por exemplo, né? Os jovens. Eu falo coisas que certamente vocês aqui praticam, né? Vamos convidar os jovens para tomar um lanche conosco, os jovens da igreja, estimulando eles a trazer seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, né? É claro, precisamos ter a geladeira aberta, né? Casa aberta e geladeira aberta, né?
sejam tão espirituais, achando que tem que ter, primeiramente, a Bíblia aberta, isso é outra coisa. Primeiramente, a casa aberta, geladeira aberta, né? E com o tempo, a Bíblia aberta. Estejam preparados que alguns jovens têm problemas genéticos, alguns têm baixo estômago, né? Então isso precisa estar preparado, né? Mas podemos contar com a ajuda dos irmãos com relação a isso aí. E aí estão sendo atraídos, né? Jovens têm essa facilidade, né? De interação, atrair outros. E os vizinhos, os pais dos jovens também vão ser atraídos. Tem de casos em São Paulo, por exemplo, eu estou trabalhando com universitários, né? De convidar os jovens da universidade para estar em casa, por meio, né, de jovens da igreja que estudam naquela universidade. E a história é cumprida, finalmente, recebemos a visita de pais de uma jovem. Eles vieram de Recife a São Paulo para nos conhecer, para saber o que aconteceu com a filha dele, que foi acolhida numa casa, né? E ali ela recebeu o Senhor, mudou a vida dela, né? Então, essa questão, eu acho que, né, os jovens sabem disso, né? E não quero entrar aqui no assunto de ideologia partidária, de política, mas você criar uma filha com todo carinho, investir melhor colégio para ela, melhor estudo, né? Com 17 anos, ela faz o vestibular e passa por uma universidade federal de medicina a 3.000 quilômetros da sua casa, né? A 3.000 quilômetros da sua casa. Todo mundo alegre, passou, futura doutora, não é mesmo? Medicina, 17 aninhos. Os pais têm uma certa, né, suporte financeiro, alugam um apartamento para a menina, né? Alugam um apartamento para ela morar, talvez alguns colegas para ratear o aluguel, etc. Um dia, uma noite, 3h30 da manhã, o pai recebe um telefonema. Eu estou fulano, o que está vendo? Não, é o seguinte, sou colega da fulana, sua filha. Estamos aqui no hospital com ela, está aqui como alcoólica. Como alcoólica. Desdobramento disso, né? Vocês já sabem. O ponto é esse. O assunto nosso é como lidar com os outros, como cuidar dos outros, né? Como cuidar dos outros. E nós, como igreja, devemos realmente nos preocupar com isso, né? Nós, como igreja, devemos nos preocupar com isso. Por exemplo, né? Somos como que fôssemos médicos ou farmacêuticos, né? Nós precisamos ter o diagnóstico, conhecer o contexto, né? Para poder, então, prescrever um remédio adequado. Né? A literatura da restauração é vasta, né? Tem muita coisa. Então, como escolher, por exemplo, um livro adequado para cada situação. Os livros são como remédios, né? Então, o que você vai fazer? Qual é a rede de drogarias aqui maior aqui em Belo Horizonte?
uma pessoa está doente, em disposição qualquer, tá? E você leva essa pessoa para uma livraria Araújo, que é uma prateleira cheia de remédios, fala, escolhe aí, pega qualquer remédio aí, resolve o problema, né? Então, às vezes acontece isso. De uma maneira indiscriminada, a gente pode oferecer remédios adequados para a pessoa. E ao invés de curar essa pessoa, matar essa pessoa, mesmo para a literatura da restauração. Então nós precisamos ver o tipo da pessoa, o tipo de problema, né? Podemos ir em comunhão, saber qual é o tipo do irmão, qual é o tipo do irmão ou irmã adequado para contactar aquele tipo de pessoa. Né? Nós temos santos que têm uma porção do Senhor, por exemplo, de abrir portas. Né? Abrir portas. Mas ele não tem a porção do Senhor de manter a porta aberta. Então você pode, eventualmente, né, na coordenação, ser usado para abrir uma porta. Mas ele deve ser ajudado no sentido de que ele não tem a porção adequada para manter a porta aberta, ele deve aceitar a ajuda de outro que tem uma porção de não de abrir a porta, mas de ajudar a manter a porta aberta. Nunca chega aqui buscando que tem a porção de fechar a porta. Então, aqui é o seguinte, Mateus 7,12 trata dos princípios do povo, do reino, a unidade dos outros, e revela que o governo celestial sobre o povo do reino requer que eles cuidem dos outros segundo o Espírito. Vamos entrar direto aqui, que o tempo está correndo, ainda tem que dar a palavra para o Carlos Briol. Letra A. O povo do reino, que vive com espírito humilde, sob o governo celestial do reino, sempre julga a si mesmo e não os outros. Como disse lá no início, essa conferência, né? Não é para iniciados, não, tá? Então, de modo geral. Estamos falando sobre o reino de Deus, estamos falando que o nosso viver é diante do trono de Deus. Né? Sobre esse ponto é bom a gente esclarecer que necessariamente, dentro desse princípio que vamos abordar aqui, né? Você contata uma pessoa, né? Um vizinho, um colega de trabalho, de escola, etc., tem necessariamente para dizer para ele que eu não vejo. Né? Existem passos a serem percorridos. Passos a serem percorridos. No sentido, a partir do gerar, do trilho, do amamentar, do cuidar do caminho. Esse cuidar do caminho está relacionado à questão da humanidade. Né? Existe uma etapa que você precisa relacionar-se com as pessoas com a humanidade de Cristo. Depois então, certo? Depois então, você vai dispensar a dignidade de Cristo. Então, primeiramente, uma questão humana, da humanidade, não a nossa humanidade natural, mas a humanidade de Cristo. Vamos chegar lá. Então, o povo do reino que vive com o Espírito de Deus, sob o governo celestial do reino, sempre julga a si mesmo e não os outros. Se julgarmos os outros com justiça, seremos julgados com justiça pelo Senhor. Se julgarmos os outros com misericórdia, seremos julgados com misericórdia pelo Senhor. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui está com relação, né? Já estamos entrando com relação ao nosso relacionamento com as pessoas, não só
com os irmãos da igreja, com os santos da igreja, mas com todos com quem nós relacionamos. Nós, primeiro, devemos sempre julgar a nós mesmos e não os outros. Número 2, para lidarmos com os outros, temos que rejeitar a nós mesmos e considerá-los, ter compaixão deles e ser misericordiosos para com eles. O cisco no olho do nosso irmão deve nos lembrar da trave que está no nosso próprio olho. Todos nós temos a mesma dificuldade. Temos a natureza de pecado em nós, pecaminosa em nós. E muitas vezes esquecemos disso e julgamos, acusamos as pessoas, né? E afastando das pessoas do nosso relacionamento, esquecendo de que temos o mesmo problema. Enquanto a trave permanecer no nosso olho, a nossa visão estará turva e não poderemos ver claramente. Então está em Mateus capítulo 7, de 1 a 12, e o que eu estou lendo aqui, nós estamos lendo aí os esboços, são simplesmente textos das notas de rodapé, da versão de restauração de Mateus 7, de 1 a 12. Não devemos dar aos cães o que é santo, nem lançar aos porcos as nossas pérolas, para que não as privem os pés e voltando nos dilacerem. Aqui devemos considerar com quem estamos falando, com quem estamos nos relacionando, para saber que tipo de palavra devemos expressar a essa pessoa. Né? E aqui começa a explicar detalhes. Mateus 7,6. O que é santo deve referir-se à verdade objetiva, que pertence a Deus. E as nossas pérolas devem referir-se às experiências subjetivas que são nossas. Então vou explicar aqui. Né? O que é santo se refere à verdade objetiva que pertence a Deus. E as nossas pérolas devem referir-se às experiências subjetivas que são nossas. Então, nós precisamos ver como dispensamos as verdades para as pessoas. Dependendo do nível, da situação em que eles se encontram. Vamos imaginar que você está contactando um cristão. E você começa a falar com ele sobre a grande tribulação do choro e ranger de dentes. Falando sobre a questão do reino milenar. Então, está aí se referindo a essas verdades, coisas santas, né? Coisas santas. Você pode até mesmo contar uma experiência subjetiva, mas certamente você não tem grande certeza. Às vezes ficamos preocupados porque a igreja não cresce, porque os contatos que eu faço não dão resultado, etc. Talvez por não observar essas questões. Primeiramente, nós precisamos da palavra inicial de Cristo. Primeiramente, nós precisamos da palavra da graça. Primeiramente, nós precisamos do leite da palavra. E não do alimento sólido. Você está lidando com crianças espirituais. E para essas crianças, você tem que dar leite. E não alimento sólido. Então você está jogando coisas santas e pérolas para pessoas que não estão preparadas para receber aquilo. Está no tempo errado. Está no tempo errado. Número 2,
Os cães não têm casco nem ruminam. Os porcos têm casco fedido, mas não ruminam. Assim, ambos são imundos. Número 3, a revelação de 2 Pedro 2,12, 19 a 22, Filipenses 3,2, cães e porcos em Mateus 7,6, refere-se a pessoas que são religiosas, mas não limpas. Quando falamos com os outros sobre a verdade ou sobre a nossa experiência preciosa de Cristo, temos de detectar e concluir se eles têm a capacidade de receber o que pretendemos. Aqui está o segredo do meu fracasso e, quem sabe, do seu fracasso. De contactar as pessoas. Tipo, quando falamos com os outros sobre a verdade ou sobre a nossa experiência preciosa de Cristo, temos de detectar e concluir se eles têm a capacidade de receber o que pretendemos compartilhar. Então, é como o desenvolvimento da criança que vai crescendo, né? E você às vezes pode querer colocar nessa criança determinados conceitos, determinadas verdades, que ela não está ainda preparada para receber de maneira prematura. E vai ter problema depois. Né? No plano espiritual é a mesma coisa. Letra C. Ao contactar pessoas e lidar com elas, devemos pedir, buscar e bater para encontrar a maneira adequada de contactá-la. Isso significa da importância da nossa comunhão com o Senhor. Seja uma comunhão individual, seja uma comunhão em pequenos grupos, em oração, antes de sairmos, antes de contactarmos as pessoas, antes de sair para pregar o Evangelho, antes de sair para uma visita, né, ao novo. Isso deve ser precedida de muita comunhão com o Senhor, de muita oração. Então aqui fala, ao contactar pessoas e lidar com elas, devemos pedir, buscar e bater para encontrar a maneira adequada de contactá-las. Pedir é orar de modo geral. Buscar é suplicar de modo específico. E bater é exigir do modo mais íntimo e fervoroso. Alguns, né, pegam versículo, Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, né? Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, né? Falando o seguinte: como vos levarem diante das sinagogas, dos governantes e das autoridades, não fiqueis ansiosos sobre como ou o que haveis de responder em vossa defesa, o que haveis de dizer. Pois o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que deveis dizer. Muitos pegam esse texto fora do seu contexto e achando, né, que você vai contactar as pessoas e você não deve se importar com o que deve dizer, o que vai responder, porque o Espírito Santo vai ensinar naquela hora. O assunto aqui está relacionado à perseguição. O assunto é perseguição. Então, sobre baixo perseguição, países totalitários, sabemos disso que até hoje, né, existem mártires, né, que estão ali sendo martirizados, crentes que estão sendo mortos, né, por causa do testemunho de Jesus, né, em que falam para que eles neguem o Senhor, etc. Esse está relacionado a isso. Naquela hora, o Espírito Santo vai lhe dar a palavra. Fora disso aí, fora desse contexto, né, fora desse contexto, devemos pedir, devemos buscar e devemos bater para encontrar a maneira adequada para contactar as pessoas.
Número 2, a melhor maneira para o povo do reino contactar outros é segundo o reino e segundo o Espírito. Número 3, temos de entrar em Deus por meio da oração, a fim de receber as riquezas corporificadas em seu Espírito, para alimentar a nós mesmos e a todos sob o nosso cuidado. Uma outra preocupação é a seguinte: para podermos alimentar outros, nós precisamos estar alimentados. Para podermos dar o alimento adequado para cada tipo de situação, para cada tipo de pessoa, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Devemos orar ao Senhor e devemos nos constituir com a verdade. Constituir com a verdade é conhecer o coração de Deus. Amém. Constituir com a verdade é conhecer a vontade de Deus. Se nós não entrarmos na palavra, se nós não entrarmos na revelação da palavra, no ministério do Novo Testamento, no ensinamento dos apóstolos, na economia de Deus, realmente podemos fazer uma obra grandiosa, né? Uma obra grandiosa. E naquele dia, o Senhor poderá dizer: eu não busco isso. Naquele dia, ele poderá dizer: eu não reconheço essa obra. Não tivemos, ele vai dizer, não tivemos comunhão sobre isso. Não conversamos sobre isso. Você nunca orou, vocês nunca oraram sobre esse assunto. Então, podemos dizer obra. Mas não será ouro, prata e pedra preciosa, será madeira e palha. Naquele dia, perdido pelo fogo. Eu queria saber aqui de Efésios, de Efésios, ok? Eu queria ler para vocês alguma coisa sobre o que nós estamos falando aqui. Mensagem 85. Mensagem 85. E só votos que vocês vejam, que eu vivo ainda, vida de Efésios. Aqui a página aqui é uma página 815, na edição atual deve ser uma outra página. Nós vamos ver quatro categorias de coisas negativas. Mas vamos aproximar que verificam a vida da igreja segundo a revelação do livro de Efésios. A primeira delas são as ordenanças. A segunda categoria é a doutrina. A terceira categoria de coisas negativas que verificam é o velho homem. A terceira categoria é o velho homem. E finalmente, a quarta categoria é as máculas e rugas. Vou outra coisa aqui. Página 817. Olha só. E tudo está relacionado com o que nós falamos aqui, no nosso relacionamento com as pessoas, contato com as pessoas, incluindo até mesmo com cristãos, e incluindo até mesmo irmãos da restauração que se reúnem em outras cidades, né? Em outras igrejas locais, e podemos ter uma dificuldade até mesmo ao nos entrevistar, ao visitar alguma cidade onde é uma igreja, né? E nós não concordarmos com certas coisas que ainda ocorrem na reunião. É possível ter ordenança sobre qualquer prática. Por exemplo, podemos ter uma ordenança sobre o
você receba ao orar. Não faça dessa prática uma ordenança. Além disso, não permita que a igreja em sua cidade se torne uma igreja de orar. Em outras palavras, não insista que todos que frequentam as reuniões praticam orar. Insistir nisso é faccioso. O nosso relacionamento, o nosso lidar com os irmãos, mesmo dentro da restauração, nós precisamos atentar para isso. Porque, eventualmente, a questão da prática, isso pode variar de igreja para igreja. E isso não anula o fato de que eles sejam uma genuína igreja. Nós precisamos nos ater à linha central da Bíblia. Nós precisamos nos ater à fé comum. Nós precisamos nos ater ao tronco da árvore. O tronco da árvore. Estamos ali com os jovens. Se eu errar aqui, por favor, me corrija, né? O Leandro e o Estevão, né? O primeiro ponto é a economia de Deus. O segundo ponto é o Deus de Deus. O primeiro ponto é a palavra de Deus. O primeiro ponto é a palavra de Deus. O segundo ponto é Deus de Deus. O terceiro é a economia de Deus. O quarto é o Cristo todo e inclusivo. O quinto é o Espírito que dá vida. E depois nós temos o corpo de Cristo. Sem dúvida. E a última Nova Jerusalém. Vocês não estão demitidos. São 7 pontos. Primeiro, vamos ver aqui, vamos ver se eu guardei. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, é o Deus triuno. A terceira, a economia de Deus. Né? A quarta é o Cristo todo inclusivo, né? Que se tornou o Espírito da vida, né? E que então gerou o corpo de Cristo que se consuma na Nova Jerusalém. Qual é o seu nome? Vamos botar isso aí. Muito bem, entendeu? É isso aí. É isso aí. Isso é o tronco. Não repete de novo aí, Edson, levanta. Anota aí. O primeiro item é a palavra de Deus. O segundo item é Deus triuno. O terceiro é a economia de Deus. O quarto é o Cristo todo inclusivo. O quinto é o Espírito que dá vida. O sexto é o corpo de Cristo. E o sétimo, a Nova Jerusalém. Amém. É isso aí. Esse é o tronco. Agora, essa árvore, ela não tem apenas tronco. Ela tem ramos e folhas. Ramos e folhas. Os ramos e as folhas, aí nós vamos ter outros pontos, correto? E os ramos das folhas são importantes, fazem parte da árvore, né? Embeleza a árvore, e é necessário que estejam ligados ao tronco para receber a seiva da vida, né? E esses galhos e essas folhas, né? Estão relacionados à questão do reino, né? Então muitas vezes a gente vai contactar as pessoas e entramos logo no reino, né? No reino milenar, e você está entrando nos galhos, entendeu? Parte do plano não faz parte. Parte do plano faz parte exatamente dos galhos. Concluindo e resumindo, precisamos tomar muito cuidado com as questões
relacionado à prática. Okay? Se vemos na literatura da restauração, os livros que tratam de práticas, de um percentual muito pequeno, relativamente ou comparativamente aos livros que tratam da verdade. Ora, ler é uma questão da prática, uma prática vital, né? Que se encontrou. O invocar o nome do Senhor é uma questão da prática. Não fazem parte de até. E Lucas fala batalhar, né? Pela fé comum. Isso que nós estamos falando aqui é exatamente com relação ao nosso relacionamento com os outros. Vamos ver aqui mais uma coisa aqui nesse estudo de vida de página 819, e agora vamos para a página 831 aqui nesse livro. Tá? Em relação às reuniões, não devemos apegar-nos a nenhuma ordenança. Podemos gostar de liberar o espírito de certa maneira, mas não devemos insistir que os outros sigam essa maneira. Mesmo que as reuniões em certas cidades sejam muito diferentes das reuniões a que estamos acostumados, ainda assim devemos ser capazes de ministrar vida e suprir as riquezas de Cristo aos outros. Além disso, devemos também estar dispostos a receber a ajuda dos outros. Deste modo, teremos comunhão verdadeira e experimentaremos o suprimento mútuo. Não devemos nem mesmo permitir que a terminologia, a nomenclatura, determinadas expressões muito específicas e peculiares que nós usamos, ok? Não devemos nem permitir que a terminologia ao qual estamos acostumados seja um empecilho à comunhão. Outros cristãos podem não estar familiarizados com a palavra economia. Eu, primeira vez que eu ouvi falar, opa, isso aí deve ser assunto de administração financeira da igreja. Não é? Não sei se alguém já teve esse conceito, não é? Correto? Então você chega, né, num irmão, um contato, alguma coisa, que a economia de Deus, etc. Então, outros cristãos podem não estar familiarizados com a palavra economia. Nesse caso, pode ser melhor falarmos do quê? Da vontade de Deus, ao invés da economia de Deus para esse tipo de pessoa. Podemos compartilhar com os outros que a vontade de Deus é trabalhar Cristo em nós, e podemos provar isso citando Efésios 3:17, um versículo que fala de Cristo habitar em nosso coração. Nós, na restauração do Senhor, não temos nenhuma intenção de formar uma outra denominação. Pelo contrário, precisamos ser resgatados de todo espírito faccioso e receber todos os cristãos autênticos. Nas reuniões podemos praticar o orar e invocar o nome do Senhor, mas não devemos permitir que nenhuma dessas práticas se tornem ordenanças. Ordenanças dividem o corpo de Cristo. Talvez nos próximos anos o Senhor nos dê algo novo relacionado com a liberação do Espírito. Sobre a nossa fé em Cristo e a nossa crença na Bíblia, não podemos mudar. Mas no que diz respeito à maneira de nos reunir, sempre devemos estar abertos para receber algo novo e melhor do Senhor. Desse modo, praticaremos a vida da igreja sem ordenanças. Voltamos aqui ao ponto 4. Temos de aprender a fazer tudo, né? Por meio da cruz e pelo Espírito, a fim de ministrar aos outros para o socorro. Alguém Romanos 2? Já está terminando?
Da reunião de hoje. Esqueci de você não, tá? Para viver a vida do reino, a vida de um homem de Deus, a vida da igreja, temos que ser humildes e não desprezar nenhum crente, mas amar e perdoar o nosso irmão. Para viver a vida do reino, temos que nos humilhar e nos tornar como crianças. Para viver a vida do reino, nós não devemos fazer os outros tropeçarem, nem dar nenhum motivo de tropeço. E para viver a vida do reino, não devemos desprezar nenhum crente. E para viver a vida do reino, temos de perdoar o nosso irmão ilimitadamente. Temos de perdoar o irmão ofensor até 70 vezes 7. E temos de perdoar os outros assim como o Senhor nos perdoou. O Senhor perdoou as nossas dívidas em nossa vida cristã derrotada para a restauração da nossa comunhão com Ele. A dívida dos outros para conosco é muito pequena se comparada com a nossa dívida para com o Senhor. Se não perdoarmos o irmão que peca contra nós, isso aqui é interessante, né? Aqui é a questão do ofendido. Olha só, né? Se o ofendido não perdoar o irmão que peca contra ele, isso explicará os demais irmãos e eles poderão levar essa questão ao Senhor. Se hoje não perdoarmos de coração, eu que fui ofendido, se não perdoarmos de coração a um irmão, não nos será permitido entrar no reino da era de Deus. E isso, irmãos, casados, né? Principalmente que estamos casados na vida conjugal. Eu tenho 52 anos, né, de casamento e de fracasso no casamento, né? Correto? E posso então falar baseado nos meus fracassos. A vida conjugal é o laboratório para a vida da igreja. Se nós não perdoarmos o nosso cônjuge, se não houver perdão mútuo, né? A vida familiar consiste de uma vida de perdão. Norma e perdão. Né? Escolha todos nós. Né? E a vida da igreja consiste de uma multidão de perdão. Por isso que João 20, 22, quando o Senhor soprou do cabelo dos discípulos, o versículo 23 fala: vocês agora podem perdoar. Vocês têm a minha vida dentro de vocês. Vocês agora têm uma capacidade da vida divina para perdoar. João 20, 22, sopra o Espírito. Versículo 23, perdão. Mateus, capítulo 18, a primeira menção da vida da igreja no seu aspecto prático é um irmão ofendendo o outro. A primeira menção da igreja. Não é que a gente vai achar normal isso, mas somos seres humanos. Então, na vida conjugal, se nós não tivermos uma vida conjugal, que a gente perdoe mutuamente, o irmão me fala, não temos muita igreja. Diz a igreja é um teatro. É um teatro. Nada é um teatro. Tá? Aqui somos artistas. Em casa somos outra coisa. Não? Correto? Então, vou falar por aqui para o Carlos continuar. Você desculpa aí, passar o horário que está.
Desculpa. Irmãos, realmente a nossa vida conjugal é algo que nós devemos prezar. Não podemos, de forma alguma, permitir que ofensas venham a destruir o nosso relacionamento em casa, porque destruindo o relacionamento em casa vai prejudicar o quê? A vida da igreja. A vida da igreja é realmente algo muito precioso aos outros. E todos nós precisamos valorizar, preservar e viver uma vida santa. Quando nós chegamos no ponto 3 aqui, eu quero que todos nós possamos ler, é um ponto crucial no nosso viver. Na verdade, o Senhor, Ele nos perdoou. Todos nós somos alvo, a consequência do perdão de Deus. Por que Deus nos perdoa? Deus nos perdoa para restabelecer o relacionamento conosco. E por que Deus quer ter esse relacionamento conosco? Porque Ele quer se dispensar para dentro de nós. Ele quer nos encher de realidade, de vida, encher do seu amor. E aí, quando nós somos cheios do seu amor, nós também nos tornamos perdoadores. Porque a capacidade de perdoar vem de Deus. Nós não temos essa capacidade, irmão. Mas aleluia, porque o Senhor está dentro de nós. Ele nos perdoou e Ele também pode levar-nos a perdoar. Então, irmãos, aqui diz, vamos ler juntos: temos de ver e compreender que no reino de Deus há 5 tipos de perdão. Isso é importante. É uma lição importante para nós. Todos nós precisamos aprender. Quanto mais nós compartilhamos isso, mais claro vai ficar para nós. Talvez não consigamos assimilar tudo de uma única vez. Por isso que depois nós temos que voltar essa palavra, ruminar diante do Senhor, para recebermos mais revelação. Então, o primeiro perdão é o perdão eterno relacionado à vida. O perdão que vem com a nossa salvação é o perdão eterno. Aleluia! Amém. Irmãos, todos nós já recebemos o perdão eterno. Amém. Então você tinha cometido pecados, sabe quantos pecados? Você também tinha o problema do pecado em você. Mas agora, de repente, no momento da nossa salvação, um dia nós fomos salvos através do nosso arrependimento. Nós nos arrependemos diante do Senhor e recebemos o Senhor para dentro de nós. Quando isso aconteceu, todos nós recebemos o perdão. Esse perdão é o perdão eterno. Aleluia. Com esse perdão eterno, nós agora temos acesso à vida eterna. Não temos como perder a vida eterna, irmão. É uma vida eterna. Ela já nos foi dada. Isso é tão precioso. Nós não sabemos qual o valor disso. Nós nunca vamos compreender pela eternidade. Nós vamos ter a vida eterna. Então aqui, o 2, uma vez que somos perdoados para sempre. Recebemos a vida eterna para sempre. E somos justificados para sempre. 3, assim que cremos no Senhor Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. O Senhor remove todos os nossos pecados e nenhum traço de pecado permanece em nós diante de Deus. Hebreus 8:12, pois serei propício para com as suas injustiças e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. B, o perdão instrumental relacionado à igreja. Irmãos, esse aspecto aqui é a igreja que proclama o perdão. É a igreja proclamando o perdão. Ao enviar o Espírito Santo à sua igreja, o Senhor incumbiu-a de ser o seu representante na terra. O perdão é concedido agora por meio da igreja. 2. O perdão instrumental é a proclamação de Deus do perdão por meio do homem. Se uma pessoa é recém-salva, mas não conhece o significado do perdão,
é bom que um representante da igreja se levante e diga a ela: hoje você aceitou o Senhor, você pode agradecê-lo porque Ele lhe perdoou os pecados. Amém. Então, esse é o perdão instrumental, a igreja proclamando o perdão. Depois nós temos o quê? O perdão restaurador relacionado à comunhão. Quando pecamos em nossa vida diária, nossa consciência nos condena e nossa comunhão com Deus é interrompida. Aqui, irmãos, a nossa comunhão com Deus é temporariamente interrompida. É o nosso relacionamento com o Senhor. Então, por isso, nós precisamos ir ao Senhor com o coração arrependido, pedir perdão. 2. O nosso relacionamento em vida de pai e filho com Deus nunca pode mudar, mas o pecado pode danificar a nossa comunhão com Deus. Temos de confessar os nossos pecados e ofensas a Deus antes de assegurarmos o nosso perdão em comunhão. Então, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós não podemos ficar separados de Deus. Nós precisamos recuperar essa comunhão, recuperar o nosso relacionamento com Deus. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados. 1 João 7: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças ao Senhor por essa realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, é simples assim. Só precisamos voltar ao Senhor no nosso interior e confessar os nossos pecados. Então nós falamos que logo pela manhã nós precisamos confessar nossos pecados. Precisamos ir diante do Senhor, gastar tempo nos limpando diante do Senhor, para que a comunhão seja completamente restaurada. Também nós temos que pedir ao Senhor: o Senhor nos dá luz para compreender se tem algo ruim no meu coração, algo errado no meu coração, para que eu possa ter uma comunhão limpa, para que essas raízes possam se aprofundar, para que a vida de Deus possa tomar todo o meu ser, todo o meu coração, e também eu possa ter raízes profundas nessa terra através de uma fé limpa, pura, sem uma consciência o que? Contaminada, prejudicada. Porque aqueles que desprezam a consciência, eles naufragam na fé. A fé é a única maneira, irmãos, de nós lançarmos a raiz na terra, na boa terra que é Cristo. É pela fé. Por isso nós temos que ter essa fé sempre bem adequada. Temos que cuidar da nossa fé através de termos uma boa consciência diante de Deus, sempre limpa e purificada. Para isso nós devemos ir diante do Senhor, confessar os nossos pecados, nos arrependermos completamente, com o coração adequado. Se ofendermos os nossos irmãos, temos de confessar a eles também. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e ali se lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então vem apresentar a tua oferta. Irmãos, você quer apresentar a oferta ao Senhor, significa que você tem amor pelo Senhor. Você quer ofertar ao Senhor. Você está diante da mesa do Senhor, sacrificando ao Senhor como um genuíno sumo sacerdote, mas aí na tua mente, fiz aquilo errado. Irmãos, aquilo não te deixa, não sei a experiência dos irmãos. Uma vez eu escrevi uma coisa numa carta, num texto para os irmãos, junto ali que nós nos reunimos, servimos, eu escrevi algo e falei algo que eu achava na época, mas que era errado, referente a um irmão.
Eu escrevi aquilo. Depois, muitos anos depois, eu conheci esse irmão. E eu vi que eu estava totalmente errado. Na verdade, era ao contrário do que eu tinha falado. E aí, irmãos, mas levou muito tempo. Não me deixou. O Senhor me falava sempre: você tem que resolver essa questão. Você tem que resolver. Você tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Senhor Jesus. Eu falo, mas como que eu vou fazer para pedir perdão para esse irmão? Ele vive em outro país, mora em outro lugar. Aí o Senhor me deu o caminho. Escreve a mesma carta que você escreveu para os mesmos irmãos, confessa para eles e pede para eles resolver a questão. Porque quando eu escrevi essa carta, a carta vazou. Ou esse texto, ela vazou e foi parar na mão do irmão lá não sei onde. Vazou ali e foi. Alguém achou que alguém lá fora precisava saber do que eu estava falando. Então vazou e foi para esse irmão. Então o Senhor me deu esse caminho. Então agora, por favor, irmãos, eu estou pedindo perdão para vocês. E o mesmo caminho que essa comunicação aí, que esse texto fez, agora eu espero que ele faça o mesmo caminho. Graças ao Senhor, foi feito o mesmo caminho. Então, meu perdão chegou onde devia. Espero que tenha chegado a todos. Não é? Por quê? Porque nós temos que nos arrepender. Às vezes nós cometemos um erro. E o Senhor, Ele fica nos falando: você tem que pedir perdão. Meus irmãos têm essa experiência, não é? A melhor coisa é pedirmos perdão. Quando nós pedimos o perdão para o irmão, nós nos sentimos aliviados. Sentimos assim leves. E podemos receber novamente o dispensar de Deus. Senão Deus, Ele interrompe. Ele não quer avançar nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos ali naquela situação. A vida de Deus é uma vida que perdoa. Ela é cheia de perdão para nós. Irmãos, nós da mesma maneira precisamos perdoar os irmãos. Nós temos que sempre ter o coração de já está perdoado. Esse deve ser o nosso coração. Tem um irmão que me diz assim: olha, eu aprendi, irmão, está tudo perdoado. Já está todas as coisas estão perdoadas. E eu digo amém essa palavra. Porque nós não devemos exigir nada dos irmãos. Não devemos ficar exigindo as coisas dos irmãos. Nós devemos ser aqueles que suprem os irmãos. Não é? Talvez você já foi traído, foi enganado, foi falado falsamente de você. Tantas coisas que podem acontecer. E tudo isso, quem fez foi irmãos. Irmãos, nós poderíamos estar aqui falando assim: não, aqui não dá para viver. Não dá para viver. Porque é tanta coisa que me acontece, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas dores. Como que eu posso viver nesse lugar? Porque você não perdoa. Mas quando você perdoa, sabe o que acontece? O amor de Deus flui no seu coração. Então nós queremos o quê? Ter o coração cheio do amor de Deus. Para nós enchermos do amor de Deus, você tem que perdoar, perdoar e perdoar. Quanto mais você perdoa, mais flui o amor no teu coração. E mais o amor de Deus enche o teu coração. E você vive em uma realidade. E essa realidade é o reino de Deus. E a realidade do reino de Deus é a vida da igreja. Então, irmãos, nós não podemos ofender os irmãos. E se ofendermos, precisamos confessar. E também precisamos perdoar os irmãos que nos ofendem. Portanto, se estivermos apresentando a tua oferta ao altar, e ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. E então, vem, apresenta a tua oferta. Temos de nos manter com comunhão constante com Deus. Quando nos aproximamos de Deus, temos de reconhecer honestamente que nossos atos pecaminosos e pedir perdão. Se fizermos isso, nossa comunhão com Deus será restaurada e o nosso coração ficará cheio da alegria da salvação. Cheio da alegria da salvação. Amém. 5 aqui. Vamos ler juntos esse aqui, irmão. O segredo da vida cristã é nos manter em comunhão constante com Deus. Se falharmos, temos de pedir perdão a Deus e restaurar a comunhão agradável que tínhamos com Ele.
isso que é bom revisarmos o nosso dia perante o Senhor. Quantas vezes nós deixamos a comunhão com Deus? Talvez você não pegou, talvez você passou a viver pela consciência, ou debaixo do governo humano, mas você não se manteve debaixo da administração de Deus, debaixo do governo de Deus, debaixo da comunhão com Deus. Então o que nós precisamos? Nós precisamos manter a comunhão constante com Deus. E se falharmos, temos de pedir perdão a Deus. Se nós falhamos, irmãos, em ter essa comunhão constante, nós temos de pedir perdão. Graças ao Senhor. Pedir perdão é um caminho maravilhoso, porque o Senhor sempre nos perdoa. E aí nós restituímos a comunhão. Então isso é bom. Toda final de tarde, se você puder, o que eu fiz esse dia? Senhor, como foi meu dia diante de ti? Se algum momento eu deixei de permanecer na tua presença, me perdoa. Eu quero estar na tua presença continuamente, constantemente, todo o tempo na presença do Senhor. E aí entramos no item muito importante aqui, o perdão governamental, relacionado à disciplina. Essa questão do perdão governamental, irmãos, é algo sério, muito sério para nossas vidas. Quando você se converteu no Senhor e você entrou no reino de Deus, você se tornou um cristão, agora você está debaixo do governo de Deus. E dentro do governo de Deus existe a disciplina de Deus. Nós precisamos da disciplina. Deus é como nosso Pai. Nossos pais sempre nos disciplinaram para a correção, para o proveito. Deus também, Ele nos disciplina. E conforme você cresce, e conforme você assume responsabilidades na vida da igreja, você tem que tomar mais e mais cuidado. Muito mais cuidado, porque você não pode pecar. Alguém fala assim, mas como que é isso? Não pode pecar. O irmão diz assim, não cometa erros, não peque. Porque você agora tem mais responsabilidades. Os irmãos estão olhando para você. Todos os irmãos estão te vendo. Como que você age, o que você faz, quais são as suas atitudes, como você se veste, que carro você tem, qual a tua casa. Tudo eles olham. Alguém fala assim, mas isso pode? Não. Se pode, não pode, é assim que é. Não deveria ser assim, mas é assim que é. E ai por quem vem os escândalos. Ai por quem o Senhor diz. Escândalo ou tropeço? É o tropeço que você pode causar para outros. Então aqueles que estão na liderança, eles vão estar mais expostos. Então qualquer tropeço deles causa muito problema, muita dor. Então é muito difícil. Então ai daqueles porque vem o tropeço. Melhor lhe for o quê? Amarrar uma bola no pescoço e... Então, irmãos, é severo, é muito difícil. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, mas todos os santos, todos nós, estamos debaixo do governo de Deus. Então, nós temos a questão do perdão governamental. Aqui tem um trecho que fala do certo paralítico que foi levado ao Senhor na presença dos escribas. Rapidinho aqui falando, esse paralítico, os irmãos conhecem a história, foi carregado para que o Senhor o curasse. E aí o Senhor falou, pode ir, né, para ele, e os seus pecados estão perdoados. Mas como que é isso? Ele veio para ser curado e o pecado foi perdoado. Por quê? Porque aquela doença estava relacionada ao governo de Deus. Ali não foi o perdão para ser salvo. Porque se fosse assim, nós só precisávamos pegar os amigos todos e levar diante de Deus e já estavam salvos. Não, aquilo foi para
Um pecado que gerou doença. E agora ele está curado. Por quê? Porque o pecado foi perdoado. Então, essa é uma situação. Esse tipo de perdão envolve o arranjo, a soberania, a disciplina e a mão de Deus. O governo de Deus é a sua maneira de fazer as coisas, é a sua administração. Eu gostei muito do exemplo que deram nesse texto aqui sobre as crianças, que o pai permite que eles possam brincar toda a tarde fora, por meia hora, uma hora. Eles vão brincar, mas eles brigam. Toda vez eles brigam com as outras crianças. Então o pai chama e fala: olha, vocês estão brigando, então eu não vou deixar mais você sair. O relacionamento com o pai é o mesmo, mas agora eles foram limitados naquilo que eles podem fazer. Teve uma ação de correção. Então eles não podem sair. Conforme passa o tempo, eles se comportam bem. O pai vê mudança no comportamento, na maneira deles serem. Então o pai fala assim: olha, agora vocês podem sair por 10 minutos. Não mais talvez por meia hora, por 10 minutos. Então o relacionamento do pai com as crianças mudou por causa do comportamento deles. Então vocês vão sair por 10 minutos. Esses 10 minutos é o perdão governamental. Amém? O perdão governamental de Deus está relacionado à maneira como Deus administra, governa e trata conosco. Gálatas 6,7 diz: não vos deixeis enganar. De Deus, irmãos, não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também se paga. Se o pai cuida de uma maneira desleixada dos seus filhos, ele vai colher aquilo que ele semeou. Vai ter muitos problemas. Então nós precisamos saber que nós temos que também ter relacionamentos adequados com os irmãos. Nós não podemos ter um relacionamento relaxado, descuidado, de qualquer maneira com os irmãos, porque nós estamos semeando algo e nós vamos colher aquilo. Então não podemos ficar criticando os irmãos, falando mal de maneira leviana, criticando os santos de todas as formas. Não, nós chamamos a nossa palavra dos irmãos de fofoca santa, né? Não sei se os irmãos já ouviram esse termo, tal da fofoca santa. Irmãos, não tem nada de santo fazer fofoca, né? Mas o falar, criticar os irmãos, ficar falando da vida deles de maneira desleixada, isso é muito ruim. Nós temos que olhar diante de Deus que nós temos um Deus que dele não se zomba. Não é uma brincadeira. Então nós precisamos considerar isso diante do Senhor. Considerar todas as coisas diante do Senhor de uma maneira muito viva, correta e real. 3. Quando pecarmos contra Deus, Ele nos perdoará, assim que confessarmos nossos pecados a Ele. A nossa comunhão com Ele será restaurada, mas Ele poderá mudar sua maneira de lidar conosco. Então, Ele nos perdoa, Ele restaura a comunhão, mas talvez não tenhamos a mesma liberdade, talvez não possamos fazer as mesmas coisas. Então isso é uma questão governamental. Davi confessou seus pecados e admitiu a culpa a fim de ser perdoado por Deus. Mas Deus fez com que o filho nascido da mulher de Urias morresse e a espada não se apartasse da casa de Davi. Essa questão aqui de Davi, irmãos, ela é muito clara, é um dos exemplos mais claros da questão do perdão governamental, de como que Deus corrige, disciplina um filho. Principalmente Davi, que era alguém que amava o Senhor, era um homem segundo o coração de Deus, era alguém que o buscava, mas ele cometia um erro. Ele, irmão, era o rei, ele tinha um poder tremendo, ele tinha a representatividade de Deus nas suas mãos, e ele cometeu um erro, aquele nada por Deus. Então, em 2 Samuel, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu feriste a espada. Nós sabemos que ele matou Urias e tomou a sua mulher e adulterou, não é? Então ele teve adultério e o homicídio. E a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada os filhos de Amon.
Então isso foi um pecado terrível. Irmãos, o Salmo 51 mostra o arrependimento de Davi. Davi se arrependeu de maneira genuína. Foi um coração de arrependimento. Deus o perdoou. Deus falou assim: não morrerás. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou teu pecado, não morrerás. Mas a disciplina do Senhor nunca deixou a casa de Davi até depois que ele morreu. A espada não se apartou da casa de Davi. O filho que nasceu desse adultério, podemos dizer, ele morreu. Davi orou, Davi pediu, mas ele não foi atendido. Muitas vezes nós também, quando temos essa disciplina do Senhor, oramos, mas Deus não nos vai atender, porque estamos debaixo da disciplina de Deus. Outro exemplo, quando estamos sob a disciplina governamental de Deus, a única coisa que podemos fazer é aprender a nos humilhar sob sua mão poderosa. Quanto mais rejeitarmos a mão governamental de Deus, mais problemas encontraremos. Existe um governo de Deus no seu reino, na vida da igreja e na vida cristã. Então existe o governo de Deus em todos esses aspectos. Graças ao Senhor pelo governo de Deus. Amém. Irmãos, todos estamos debaixo desse governo. Amém. E Deus, Ele cuida do seu reino. Ele cuida de todos nós. Graças ao Senhor. Esse é o cuidado de Deus por nós. Deus não quer deixar nada de ruim entre na vida da igreja. Ele não quer deixar que nada possa prejudicar o relacionamento daqueles que amam e que buscam o Senhor fielmente. Ele não pode permitir que o povo seja prejudicado por um erro de lei. O povo será destruído por causa do erro de lei. Então, o rei, ele entra numa disciplina severa. Porque Deus cuida do seu povo. Deus ama o seu povo. Deus ama o seu reino. Graças ao Senhor. 6. Após Moisés ferir a rocha em Meribá, ele caiu sob a mão governamental de Deus. Então, após Moisés ferir a rocha em Meribá, ele caiu sob a mão governamental de Deus. Amém. Senhor Jesus. Então, Moisés também, representante de Deus, chamado de amigo de Deus, o amigo de Deus, ele também, num certo momento, ele se irou. E naquilo que os irmãos conhecem a história, todos sabem, ele feriu a rocha. E quando ele feriu a rocha, aí ele foi julgado por Deus. Ao ficar irado, quando Deus não estava irado, Moisés não representou Deus de maneira correta em sua natureza santa. E ao ferir a rocha 2 vezes, ele não manteve a palavra de Deus em sua economia. Assim Moisés ofendeu tanto a natureza santa de Deus, quanto sua economia divina. Por causa disso, embora ele fosse íntimo de Deus e fosse considerado amigo de Deus, Moisés perdeu o direito de entrar na boa terra. Irmãos, que julgamento tão difícil, não? Para Moisés. Nós sabemos que ele mesmo sofreu muito com isso. Ele queria entrar na boa terra. Ele pediu a Deus. E Deus lhe permitiu somente olhar a boa terra. Irmãos, nós temos que ser cuidadosos nessa questão do julgamento de Deus, da disciplina de Deus. Em tudo que falamos e fazemos com relação ao povo de Deus, nossa atitude deve ser segundo a natureza santa de Deus. E as nossas ações devem ser segundo a sua economia divina. Isso é santificá-lo. Eu também leio aqui um trechinho aqui, irmãos. Na página 36 dessa apostila aqui. Portanto, irmãos, a primeira coisa que devemos fazer é fazer o possível para obedecer ao Senhor.
Que o Senhor seja misericordioso e bondoso para conosco e nos guarde de cair em sua mão governamental. Temos que pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos capacite a obedecer. Muito bom, nós podemos fazer essa oração também. Senhor, me capacite a obedecer. Uma vez, quando eu conversava com a senhora Amy Barber, ela me contou uma história interessante. Meu irmão havia feito algo terrível. Mais tarde, ele se arrependeu e foi até a senhora Barber. Ela disse ao homem: você se arrependeu e voltou atrás, correto. Agora você deve ir ao Senhor e dizer: antes eu era um vaso na mão do oleiro, agora o vaso está quebrado. Não force o Senhor a fazer nada ao dizer: Senhor, tu deves me fazer outro tipo de vaso. Você deve se humilhar e orar: Senhor, seja misericordioso para comigo, permita-me ser um vaso novamente. Não posso insistir em ser um vaso por mim mesmo. O Senhor pode fazer de você um vaso para a honra ou um vaso para a desonra. Muitas pessoas ainda querem ser o mesmo tipo de vaso. Elas insistem que o Senhor as faça gloriosas o tempo todo, mas às vezes a bênção pode vir por meio de uma maldição. No entanto, posso dizer o seguinte: todos passamos por muitos tratamentos. Eu caí na mão do Senhor muitas vezes. A mão governamental de Deus tem estado sobre mim. Temos de admitir que muitas vezes chegamos a conhecer a vontade de Deus muito mais por meio da sua mão governamental. Não há como esquivar-nos dela. Somente podemos nos humilhar. Não podemos fazer nada a não ser nos humilhar. Com o passar do tempo, veremos que é impossível evitarmos ou esquivarmos de qualquer situação. Temos de nos humilhar, sob a vontade de Deus. Somente podemos dizer: Senhor, o teu arranjo para mim é sempre o melhor. Somente posso humilhar meu coração perante ti. Tem um outro trechinho que eu quero ler ainda. Não somente devemos ser generosos e perdoar os outros, mas também devemos evitar criticar e falar dos outros levianamente. Por favor, tenha em mente que a nossa crítica e comentários descuidados sobre outros muitas vezes se tornam um juízo sobre nós. Então o que faremos? Quando o irmão trata os outros asperamente, muitas vezes vemos a disciplina do Senhor alcançando rapidamente. Talvez ele fique doente facilmente. Talvez uma pessoa possa fazer um comentário sobre o filho difícil de alguém, dizendo: vê como a mão de Deus está sobre essa pessoa. Mas, após um certo tempo, a mesma coisa acontece com aquele que criticou. Uma vez eu estava tinha tido um problema entre casais com filhos, e aí estávamos ali, e aí eu senti pelo Espírito: a crítica que minha irmã fez foi terrível. Assim, na frente de todos, ela criticou as crianças, como sabe quando rola uma praga no futuro de alguém? Senhor Jesus, aí eu pedi para você se arrepender naquele momento. Se arrepender do que ela tinha falado, porque aquilo poderia acontecer com os filhos dela. Não é verdade? Essa é a disciplina de Deus, irmão. Nós estamos na vida da igreja, não podemos ser levianos, não podemos falar de qualquer maneira dos filhos dos outros, das pessoas, dos irmãos. Nós temos que ter responsabilidade diante de Deus. E se falarmos alguma coisa, vamos nos arrepender imediatamente. Se alguém ouviu o que nós falamos, vamos lá e pedir perdão. Por quê? Porque não queremos ser aqueles que caem debaixo da disciplina de Deus por causa de palavras vãs, palavras levianas, palavras vazias. Palavras vazias e levianas destroem o relacionamento da vida da igreja. Nós temos que preservar nossa boca fechada nessas questões, não é? Mas após um certo tempo, a mesma coisa acontece aqui que criticou. O que fazemos quando isso acontece? Irmãos, espero que aprendamos
a temer a mão governamental de Deus. Temos de aprender a temer a Deus. Temos de ter cuidado com as nossas palavras, pois muitas coisas podem acontecer a nós como resultado das nossas palavras descuidadas. O irmão falou assim: seria muito bom que todos que já começassem a vir da igreja conhecessem isso que nós estamos falando hoje. Logo que entra para a vida da igreja, logo que entra, que se converte ao Senhor, já conhece bem esse tema. Por quê? Porque isso é salvação. Nós temos que saber onde nós entramos, que Deus que nós temos, não é? É um Deus cuidadoso, Deus amoroso e cuidadoso. Ele cuida do corpo, Ele cuida da igreja, Ele cuida do seu testemunho, Ele cuida principalmente, irmãos, do seu próprio nome. Pois muitas coisas podem acontecer a nós como resultado das nossas palavras descuidadas. Posso dizer hoje que a vida cristã é uma vida de aprender o governo de Deus. Como cristãos, podemos viver muitos anos na terra. Durante esses anos, Deus nos coloca sob o seu treinamento e nos ensina a lição da sua disciplina. Não devemos nos chamar de filhos de Deus e nos recusar a ceder a sua disciplina. Então, porque eu sou filho de Deus, eu posso ter uma vida. Hoje na sociedade, os filhos estão nessa condição, sem disciplina. Você fala: eu sou filho do meu pai, posso fazer o que eu quero. Estão nas escolas, tratam mal os professores, é uma coisa terrível que está acontecendo, porque estão sem a disciplina. Tá? Então, porque eu sou filho de Deus, eu não preciso de disciplina? Não, eu não quero recusar a disciplina de Deus, eu preciso dessa disciplina. Tenho em mente que ninguém deve criticar nem falar sobre nada levianamente. Eu espero que tenhamos o hábito de nos afastar de coisas e conversas vãs. Temos que ter esse hábito, irmão, de nos afastar de coisas e conversas vãs. Senhor Jesus. Temos 7. Temos de aprender a ser generosos com os outros e sempre perdoar. Criticar os outros levianamente, os condenarmos facilmente, continuarmos reclamando da conduta dos outros e continuarmos contando os maus tratos que recebemos deles. Isso nos colocará sobre a mão governamental de Deus. Se formos severos com os outros, Deus também será severo conosco. Nós temos isso na palavra, tudo explicadinho aí. Temos de compreender, temos de aprender a temer, reverenciar, respeitar, honrar e admirar a Deus. Do A. Do B. Quando os outros estão afligidos, esse é o momento de ajudá-los, não criticar. Quando as pessoas estão afligidas, então esse é o momento de ajudá-los. Há muitos irmãos que caíram miseravelmente hoje por um único motivo: eles criticaram os outros severamente no passado. Muitas das suas fraquezas hoje são as próprias fraquezas que eles criticaram no passado. Temos que ser generosos para com os outros se quisermos evitar a mão governamental de Deus. Aprendamos a amar e suportar uns aos outros. E assim chegamos agora no último, o perdão do reino. Irmãos, o perdão do reino é relacionado à administração. Se tratarmos as pessoas asperamente, ou se tivermos um espírito não perdoador nessa era, seremos disciplinados na era do reino. Se tratarmos os outros de maneira maldosa e os criticarmos sem misericórdia, Deus tratará conosco da mesma maneira no futuro. Que o Senhor nos conceda graça para sermos misericordiosos para com os outros e para não lidarmos com eles de maneira maldosa, ríspida ou severa, a fim de obtermos misericórdia de Deus naquele dia. Então, nós temos ainda o perdão do reino. Muitos terão que passar pela disciplina do reino porque caíram nesses pontos. Não perdoar. Não perdoar. Mesmo que os irmãos vieram pedir perdão, eles não perdoaram. Por não ter perdoado no seu coração, ter liberado esse perdão,
Então eles caíram na disciplina do reino. E aí, lá no final da disciplina, terão perdão do reino, porque já foram disciplinados. Irmãos, quero usar mais 2 minutos, o tempo avançou, mas eu quero usar mais 2 minutos por um aspecto muito importante que o irmão compartilhou, que não está nessa sinopse, mas eu concordo nesse aspecto que é muito importante nós termos um entendimento. Não podemos confundir esses diversos tipos de perdão para não irmos contra o governo de Deus e não incorrer em disciplina. Então não podemos confundir aqui esse perdão, outro perdão. E temos que saber também que perdoar uma pessoa é diferente de receber a pessoa. Então muitas vezes nós realmente perdoamos os irmãos. Nós perdoamos, mas ele continua cometendo erros. Isso é um problema muito grave. Perdoar é a nossa função, mas recebê-lo tem que ser cuidadoso. Então tem alguns versículos, 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e lhe dará vida. Aos que pecam para a morte, aos que não pecam para a morte, lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, e por esse não digo que morre. Então, se nós sabemos que determinado irmão está sob a disciplina de Deus, está sendo tratado naquele momento, nós não devemos orar por aquela questão. Amém? Porque não tem. Às vezes o irmão está sob a disciplina de Deus. E eu não tenho como mudar isso. Só Deus pode mudar no tempo correto. Não existe um tempo. Então, no tempo, Deus vai mudar aqui. Então, essa é uma questão importante. Depois tem 2 João 1, de 9 a 11. Todo aquele que ultrapassa o ensinamento de Cristo, ele não permanece, não tem Deus. O que permanece no ensinamento, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem até vós e não traz esse ensinamento, não o recebais em casa, nem digais. Alegra-te, porquanto aquele que diz alegra-te, participa das suas obras malignas. Então, receber é diferente. Perdoar, todos devemos perdoar, mas receber ainda é uma questão séria. Romanos 16:17. Rogo os irmãos que noteis bem aqueles que causam divisões e tropeços em desacordo com o ensinamento que aprenderam. Afastai-vos deles. Tem outro versículo, 2 Tessalonicenses 3,14. Caso alguém não preste a nossa palavra, dada por essa epístola, notai, nem vos associeis, nem reúna com eles, para que fique envergonhado. Títulos 3,10. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Por fim, 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevo que não vos mistureis com alguém que, dizendo seu irmão, for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou usurpador. Com esse tal, nem comais. Então, irmãos, era isso. Essa é a mensagem, graças ao Senhor. Possamos realmente ser aqueles que permanecem na realidade do reino, desfrutando Cristo como tudo para nós. Amém. Irmãos, por causa do tempo, vamos ter 6 pessoas para compartilhar.